ao Divulguedu, podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas que estão sendo realizadas aqui no programa de pós-graduação da Universidade Tiradentes. E dando sequência aos nossos episódios, os nossos convidados, hoje temos uma convidada aqui muito especial. Vou fazer uma breve apresentação. Ela é doutoranda em Educação na linha 2, com o tema Inglês Instrumental, com mais boniteza, possibilidades e desafios do ensino de línguas a partir da pedagogia crítica no Instituto Federal de Sergipe. Graduada em Letras em Inglês, especialista em ensino de língua portuguesa e literatura e mestre em Letras pela UFES. Atualmente é professora da Coordenadoria de Ciências Humanas e Sociais do Instituto Federal de Sergipe. Daniela Almeida, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E para a gente iniciar, lendo aqui o currículo, a gente vê formado em letras, inglês, fez o mestrado na mesma área e o doutorado está na educação. Vamos entender um pouco aí o que é que fez essa mudança de... Eu gosto de brincar que eu tenho duas vidas, uma antes do IFES e uma depois do IFES. Antes do IFES, a minha formação era meio que orientada para me tornar professora de literatura. Então, a minha pós-graduação, por exemplo, é ensino de língua portuguesa e literatura. E depois que eu fiz o concurso no IFES, eu fiz o concurso para professora de inglês. E aí eu comecei a vivenciar essa vida de ser exclusivamente professora de língua inglesa. Isso, inclusive, durante um tempo, assim, me trouxe uma certa confusão no sentido de dizer assim, tá, e agora? Como é que eu prossigo a minha vida acadêmica, né? Eu continuo estudando na área de literatura, né? Eu migro da área de literatura para a área de ensino de língua inglesa. Então, eu passei um período ainda com relação a isso, assim, meio duvidoso, e aí eu resolvi abraçar de verdade a área que está mais próxima da minha atuação docente hoje, né? Que é a área de ensino. E aí estou trazendo agora o ensino para a área de línguas, né? Num nicho bem específico lá do Instituto Federal de Sergipe. Bom, tendo isso em vista, você pode falar um pouquinho mais sobre sua temática de pesquisa? Sim, sim. Quando eu entrei no IFES, todos os semestres, desde o primeiro semestre, eu tenho hoje aproximadamente 12 anos de atuação no IFES, eu ensino uma disciplina chamada Inglês Instrumental. Eu vou trocar um pouquinho da pergunta. Vocês fizeram inglês instrumental? Eu fiz IFES, mas eu fiz um curso técnico de agenciamento e guiamento. Não sei se existe mais. Sim. E a gente tinha um inglês instrumental. Era instrumental? Não era instrumental, era um inglês básico, né? Tá. Eu não sei como é que eles chamavam, mas eu fiz um... Sim. Na graduação você não fez? Não. Por que eu pergunto isso, né? Porque no Brasil tem-se uma ideia que inglês instrumental, que é um termo que é derivado do inglês para fins específicos, deve ser sempre orientado para o aprendizado de técnicas de leitura. Só que isso sempre me incomodou um pouco, porque eu noto que os cursos eles têm orientações diferentes, a área de atuação ela é diferente, então se a gente pensa no termo original, né, que é o inglês para fins específicos, me causa certa estranheza a minha aula no curso de análise e desenvolvimento de sistemas ter a mesma metodologia e ter a mesma orientação que a aula que eu dou para o meu curso de licenciatura em matemática, por exemplo. Ao longo desses 12 anos também, a gente assim, conversa com outros colegas da área, outros colegas das áreas técnicas e os próprios estudantes, a gente vai tendo ali alguns dados empíricos, aí, uns feedbacks, muitas vezes positivos, outros negativos, e assim, muitas vezes eles questionam assim, mas só ler inglês, né? Os alunos muitas vezes trazem que eles gostariam de aprender mais isso ou mais aquilo. Os professores também, eles dizem assim, mas os alunos, eles deveriam chegar aqui sabendo tais vocabulários, porque na hora que eles vão programar, eles precisam disso, daquilo. Então, parece que a disciplina, ela ficava sempre num espaço, assim, de não satisfazer tanto essas necessidades específicas. Como docente, né, quem já ousou pisar na sala de aula sabe que a gente tem uma série de atribuições. Eu ministro aula em vários cursos diferentes, então às vezes só enquanto docente é complexo você conseguir dizer assim, eu vou tentar entender qual é a necessidade específica desse curso. Então quando eu pensei em fazer um doutorado, eu pensei em fazer um doutorado tensionando essa situação, e aí eu precisei escolher um curso, né, para poder dar conta aí dessa especificidade do curso, e escolhi o curso que hoje no IFES é o curso que tem mais procura, que é o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
para procurar entender qual é a necessidade específica dessa disciplina dentro desse curso. Será que é somente técnicas de leitura? Então, eu tenho algumas hipóteses de que no mundo que vivemos hoje, em que nós estamos interconectados, né? A área de tecnologia da informação, especificamente, é uma área em que as pessoas, elas hoje trabalham muito remotamente, elas têm a oportunidade de trabalhar aqui para empresas multinacionais, mas isso requer, certamente, um domínio linguístico diferente de que somente ler o texto. Encontrar palavras cognatas, compreender o que aquele texto está dizendo, né? Certamente você precisa participar de uma reunião, de uma entrevista, e entender se essa minha perspectiva, né, de que do mundo globalizado, interconectado, em que as possibilidades de empregabilidade nessa área, elas estão muito relacionadas a essa questão do domínio da língua inglesa, porque é a língua da comunicação oficial, né, digamos assim, em termos de tecnologia, se difunde em língua inglesa, né, até mesmo cultura, lazer, ciência como um todo se divulga muito em língua inglesa. Será que somente ler é suficiente para esse curso em específico? Então, esse é o meu grande questionamento, né? E aí eu tenho uma questão secundária também. E se a gente pensar que esse curso está dentro de um instituto federal, que se propõe uma instituição de ensino profissional e tecnológico, e o ensino profissional e tecnológico, ele prevê que a formação ele deve ser uma formação cidadã para atuação no mundo e que o trabalho é uma das vertentes da nossa vida. Eu questiono até o nome da disciplina, inglês instrumental, né? Cadê a boniteza disso? E aí eu brinco um pouco com o título da minha tese nesse sentido, de pensar assim, onde é que está esse cidadão? Né? Ele está ali no fato de aprender inglês para executar uma tarefa, ou ele está ali para aprender inglês e também poder atuar no mundo, ter voz, né? Para além de apenas ler, decodificar aqueles códigos que estão ali, tá? Então essas são minhas grandes inspirações e motivações dentro da minha tese. E como é que está o desenvolvimento da pesquisa hoje? Hoje eu estou finalizando agora a fase de coleta de dados, né? Eu tenho 3 grupos na minha coleta de dados. Eu tenho envolvido os professores de inglês, né? Além de mim, existem outros professores de inglês, então qual é a expectativa deles para essa disciplina, o que é que eles acham que dentro desse curso é importante de se ensinar, os professores da área técnica e os estudantes. Então eu consegui finalizar a coleta de dados com os professores de inglês. Estou finalizando ainda, tem umas 2 pessoas que estão me devendo um questionário. Acontece, gente, é uma coisa assim que não faz parte da vida do acadêmico, do pesquisador. Finalizando já com os professores da área técnica e, paralelamente, para não atrasar muito, eu também estou indo, né, encontrar esses alunos, explicar para eles a motivação da minha pesquisa e estou pedindo a colaboração deles também para que eles apontem o que eles entendem como necessidade e até mesmo quais são os desejos deles, assim, com relação ao aprendizado da língua inglesa. Então, estou fechando aí essa análise de dados para poder partir para a minha qualificação. Bom, nesse meio, você tá 3 anos, não é isso? Você fez o doutorado de sanduíche. Sim. Conte pra gente como é que foi a sua experiência. Veja, o doutorado de sanduíche foi uma coisa assim, até hoje é algo que parece que eu não vivi direito, assim, porque parecia que era uma personagem que estava ali de tão surreal, né, que foi para mim, porque eu sempre quis fazer um doutorado de sanduíche, mas eu nunca imaginei que ia fazer um doutorado de sanduíche em Nova York. Né? Todo dia que a gente pode dizer assim que a gente mora em Nova York, né? Então, eu passei 10 meses em Nova York. Eu fiquei como pesquisadora dentro de uma universidade que tem um perfil semelhante ao do IFES, né? É uma universidade que é pública. A gente tem algumas diferenças no conceito de educação pública aqui no Brasil e o conceito de educação pública nos Estados Unidos, mas ainda assim é possível fazer esses paralelos, né? E também era uma instituição multicamp. Então, a partir desse contato com eles, eu pude acessar professores que dão aula de inglês para fins específicos em alguns campi
dessa instituição, que foi a CUNY, chama City University of New York. E através do contato com esses professores da CUNY, eu também consegui acessar professores de outras universidades. Então, eu fui a uma outra universidade chamada Pace, também em Nova York, que tem esse perfil de ensino para fins específicos. E a minha orientadora, minha co-orientadora, né, Trisha Kress, ela tem bastante contato com a UMass Boston, que tem um programa de inglês para fins específicos na linha da pedagogia crítica, que é uma das temáticas que eu abordo na minha tese, né, do ponto de vista teórico, até por conta da educação profissional e tecnológica. Ela bebe muito desse conceito de pedagogia crítica. E eu tive a oportunidade também de entrevistar e acompanhar algumas aulas na UMass Boston dentro desse programa. Então, assim, foi uma experiência gigante, assim, no sentido pessoal, no sentido acadêmico. Eu tenho muitos dados de lá, e aí minha vida é sempre assim, né, feita meio que de encruzilhadas, tipo assim, vários caminhos, e agora? E aí eu cogitei a hipótese, né, de fazer um estudo comparado, só que eu tenho muitos dados. Assim, se pensar só na pesquisa que eu preciso fazer no IFES para identificar quais são as necessidades, eu tenho 3 grupos para analisar esses dados. E aí, quando eu pensei em comparar esses dados, porque eu tenho também 3 universidades com perfis, né, um pouquinho diferentes, cada uma dessas universidades, eu disse assim, não dá tempo, infelizmente, no doutorado. Então, eu tenho caminhado com um projeto paralelo. Aqui no IFES é o ProBIC, né, e eu tenho aqui uma bolsista da graduação, né, eu, Simone Amorim, que é minha orientadora, né, a gente está desenvolvendo esse projeto paralelo. Eu tenho uma bolsista daqui da graduação, 3 bolsistas do ensino médio do IFES, e a gente está tratando esses dados para, num certo momento, que não vai ser agora no doutorado, eu conseguir unir essas 2 pesquisas, mas as 2 nascem daqui, né, dessa primeira proposta e dessa oportunidade de ter vivenciado essa experiência como bolsista CAPES lá em Nova York. Então, né, e aí, morar em Nova York, né, meu bem? Vocês imaginem, né? Sex and the City sempre. Totalmente. E a contribuição que a sua ida a Nova York, o estudo lá, traz para a sua pesquisa aqui? O que é que você elenca assim, de ponto mais forte de contribuição? Me fez perceber que há uma pertinência na minha dúvida, no meu questionamento, né? Lá eu pude acessar cursos diferentes. Então, um dos cursos que eu mais gostei de acompanhar as aulas foi um curso que é voltado para a área de negócios. E aí eles trabalham dentro do conceito do inglês para fins específicos, né? O English for Specific Purposes lá. E lá, como é um curso de negócios, se você pensar, e aí, por exemplo, o que é que para vocês, assim, qual a necessidade de um estudante de curso de negócios? Com relação à língua inglesa. Vai precisar fazer o que com a língua inglesa? Se comunicar bem, né? Oralmente, né? Principalmente Então, o curso lá, ele tem todas as habilidades linguísticas, mas o foco principal é a oralidade, porque você parte da necessidade. E aí, eu me pergunto, vamos tentar pensar no curso de administração aqui no Brasil, né? Tentar fazer um paralelo. Se tiver uma disciplina de inglês instrumental nesse curso, provavelmente a disciplina de inglês instrumental para esse curso vai ser voltada para técnicas de leitura. O que eu observo, inclusive nas leituras que eu tenho feito, né, para perceber qual é o estado da arte do ensino de língua para fins específicos no Brasil. O que eu detecto no IFES, de perceber que todas as ementas elas são semelhantes, não é uma situação só do IFES. Por curiosidade, e por já ter sido professora aqui da UNIT, também eu peguei a ementa de um curso de análise, não é análise de desenvolvimento de sistemas não, mas é o curso de TI que eles têm aqui na UNIT. A ementa é quase igual. Você muda ali uma bibliografia, uma coisa ou outra, mas em termos gerais a ementa é igual. Eu acessei uma dissertação de um colega de um instituto federal que fez a pesquisa em vários institutos federais do Brasil. Ele pegou uma amostragem significativa de cada uma das regiões do Brasil.
Em praticamente todas elas, independente do curso, a abordagem também é leitura. Então, no Brasil, tradicionou-se pensar que inglês instrumental é leitura. Mas é a necessidade específica desses cursos? E aí você disse que estudou no IFES, você fez o curso de guiamento, Sim. né? Atualmente, né, eu sei que os cursos da área de turismo são os únicos cursos que migraram, inclusive, o nome. Eles não usam mais o termo inglês instrumental. Eles usam inglês para fins de turismo, Sim. algo assim. E aí eles trabalham as 4 habilidades linguísticas. Mas até essa necessidade da nomenclatura para justificar que se ensina outras coisas para além da técnica de leitura, ela existiu. Então, esse curso é o único curso que eu olho as ementas e eu digo, aqui eles Sim. estão, de fato, pensando na necessidade de um guia de turismo. Sim. Né? Ele vai precisar se comunicar Sim. oralmente, ele não vai precisar apenas ler. Né? Então, tenho investigado, assim, o que eu tenho descoberto, né? Eu já tenho um grupo fechado, né? Que é o grupo dos professores de inglês, e estou com um grupo quase fechado. Eu já poderia ter fechado esse grupo, mas é porque eu digo assim, não, poxa, da minha casa, né? Meus colegas. Eu queria 100% dos professores da área de tecnologia. São 13 professores lotados nesse curso. Eu tenho 11 respostas. E aí eu fico sempre observando como é que o gráfico ele vai, né, se montando. E aí eu percebo que muitos deles dizem, né, poxa, a gente precisa assistir videoaulas que estão aí disponibilizadas gratuitamente no YouTube sobre tecnologias que estão surgindo, sobre linguagens de programação que estão surgindo, sobre programas que facilitam ali a vida para que você não precise. Hoje em dia com a IA, né, para que você possa escrever um prompt que seja um prompt assim efetivo, eficiente, a gente precisa ter um pouquinho mais de compreensão auditiva para compreender, né? Então, esses professores eles já começam a apontar que, ok, a leitura ela é muito importante, mas ela não é a única coisa importante dentro dessa área. Então, eu vi isso na prática lá. E aí, em um dado momento, eu quero também trazer essa experiência de dizer assim, gente, lá de fato é na necessidade específica. A gente aqui não está fazendo na necessidade específica, a gente está copiando ementas há anos, né? Desde a década de 80, a tecnologia que tínhamos na década de 80, de fato era uma tecnologia muito focada no papel, que a gente tinha pouca possibilidade de comunicação oral. Hoje em dia, o mundo é multimediático, então qualquer coisa... Nós estamos aqui num videocast, não é mais um podcast. Então as pessoas elas não vão só ouvir minha voz. Eu nem estou assim tão arrumada hoje, mas elas vão ver o meu rosto. Então a gente tem aí o vídeo, a gente tem o áudio, né? Em um dado momento vai surgir ali uma legenda e a gente está pensando ainda as aulas de inglês instrumental, praticamente aulas de inglês instrumental quando a gente trabalhava no papel, no PDF. Você imagina como é que seria no curso de agenciamento e guiamento, o cara trabalhando ali com o turista e o inglês dele é ler e talvez traduzir, né? Calma, deixa eu traduzir esse panfleto, ler aqui, né? De fato. Então, é a mesma coisa que pegar celular hoje em dia e colocar, lê aqui no tradutor. Rapidinho. Funciona, facilita, né? Algumas coisas. Mas não é funciona, fluido. mas não é fluido. Né? E quando a gente pensa, vamos lá, vamos voltar para o conceito de boniteza, né? Vamos voltar para o conceito da pedagogia crítica, né? Cadê a autonomia que você está dando, né? Qual é o dispositivo que vai lhe dar a riqueza cultural que a gente tem dos nossos termos? A gente vai ali no Museu da Gente Sergipano, tem uma parede inteira de termos que a gente utiliza que, não vou dizer jamais, porque, né, é muito forte dizer isso, mas um dispositivo desses vai demorar muito tempo para conseguir compreender essas questões culturais, Isso, né? Até mesmo a gente perde até o brilho no olhar, o sorriso, porque eu estava até assistindo coincidentemente uma série esses dias e que uma personagem ela fazia isso, né? Então assim, você não olha para a pessoa, você está olhando para o celular, aí fala um negócio, aí ele traduz, aí você mostra para a pessoa não lhe vê. Você então tem ali um atravessador, você precisa daquele atravessador, né?
Então, funciona, mas eu acho que assim, você tem muito mais autonomia, você vai colocar ali a sua questão cultural, a sua questão social, né? Você se coloca como ser humano completo quando você consegue fazer essa relação, você, ser humano, pessoa, né? O seu cognitivo, o seu intelecto. Se você precisar de uma ajudinha, ok, mas assim, você ter essa dependência, né? Bom, agora para a gente encerrar, como é que você vê como é que você descreveria a importância dessas suas atividades, tanto no IFES, quanto da união das atividades do IFES com a UNIT para a sociedade em geral? Eu quero pensar que o meu projeto, né, o meu estudo, ele vai primeiro interferir localmente, né, e a partir dessa interferência eu vou ter alunos mais satisfeitos, mais preparados e que vão conseguir ter um alcance, eles vão poder sonhar mais, né? Eles não vão ter a língua inglesa como um fator limitador, talvez, para que eles consigam trabalhar onde eles quiserem, né? Eles vão poder ter... existe até um slogan no IFES que diz assim, que é o poder da escolha, né? Então, eles vão poder escolher de verdade onde eles vão querer colocar o currículo deles, sem medo de, numa entrevista de emprego, eles não conseguirem, eles terem medo até, porque quando você não tem um contato mínimo que seja, porque claro que uma disciplina de inglês instrumental, ou inglês para fins específicos, na área de análise e desenvolvimento de sistemas, ele não vai lhe dar esse conhecimento linguístico, mas assim, às vezes você tem aquele contato e você percebe que você pode aprender. E que você, dali, você pode ir além, né? Ou até mesmo a gente vai conseguir mostrar para eles que existem hoje ferramentas que eles vão poder aproveitar para continuar o desenvolvimento deles para além daquela disciplina. E aí eles vão conseguir chegar onde eles quiserem. Eles vão conseguir ser, de fato, assim, a gente vai conseguir formar ali um aluno autônomo para ser cidadão no mundo, né? Que eu acho que a língua inglesa ela tem esse poder. E eu penso que cada aluno que a gente toca, que a gente consegue mudar ali um pouquinho a história de vida daquele aluno, ele tem o poder de tocar vários outros. Então, eu acho assim que é uma mudança que podemos ter aí, né, exponencial em algum tempo, né? Porque é também uma questão cultural a gente pensar na língua inglesa, ou ter medo da língua inglesa, ou pensar na língua inglesa só como isso para a leitura, né? Então, eu espero que a minha pesquisa contribua localmente e que essa contribuição local também ela cresça, né, e chegue onde puder chegar. E talvez essa seja a boniteza de você, ao formar um cidadão com pensamento crítico, ele consiga reproduzir, não reproduzir no sentido bancário mesmo da situação, né? Mas assim, dele poder também influenciar outros a também pensar criticamente e ampliar, né? Além dessa realidade que a gente vive aqui. Assim, é isso, assim, muito encantado com a pesquisa. Acho que é uma pesquisa que tem um potencial para trazer realmente respostas, né? Por isso que a gente colocou essa pergunta para você, o impacto na sociedade, porque realmente tem um impacto para esses alunos. E como são as coisas? Eu agora, lembrando da minha época de IFES, tem um bom tempo, acho que o professor até me liberou, por exemplo, das primeiras aulas de inglês, do primeiro módulo, porque eu já tinha feito o inglês no ensino médio lá. Então quem fez ensino médio aqui não precisa fazer o primeiro módulo do inglês. Eu me senti feliz naquele momento, porque assim, é menos uma disciplina, mas aí a perspectiva dessa minha, além do técnico, né, além do instrumento, essa independência que hoje eu sinto falta em um ponto dessa fluidez, né, que a gente estava até conversando sobre a questão do idioma. Sim. É isso, gente. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa, né? Até porque eu estou na fase solitária de só... Só escrever. Escrever não, escrever. Às vezes é bom botar pra fora. É muito bom, é muito bom. Então, é isso. Agradecemos, Dani, a presença e vocês. Vamos ficar por aqui. Acompanhem as redes sociais, estamos divulgando os cortes. Então, em breve, Dani, lá no divulgador no Instagram, vai ter um cortezinho lá, em um momento da nossa fala. E o episódio completo vai ser lançado no YouTube. E no Spotify. Valeu. Obrigada. Até mais. Tchau.